Boa noite, irmãos, irmãs. Boa noite, Mauro. Tudo bem contigo? Estamos aqui, com a graça de Deus, falando presente a obrigação e a tarefa, né? Boa noite. Silvana Cristina, Vanessa Diana, esposa e filha. Vamos iniciar o nosso... Beleza. Vamos iniciar o nosso aprendizado de hoje. Legal, mano. Que bom. Vamos elevar o pensamento, o sentimento, a nossa ética existencial, a nossa moral, e expandirmos o nosso próprio perispírito para alcançarmos a espiritualidade presente e agradecemos juntos ao Criador pela vida que nos oferece no mundo da matéria, no mundo espiritual. Agradecer por todas as experiências vividas nesse mundo, por todas as conquistas, pelos caminhos trilhados, pela experiência da alegria e da dor, da doença e da saúde, posto que tudo são experiências. O sofrimento, a dor, a doença são como bisturis a lapidar, a cingir a nossa imperfeição. Observamos que a cada transe doentio pelo qual passamos, surgimos depois da recuperação, pensando melhor, sentindo melhor, pedindo a Deus, é claro, que nos ajude, mas surgimos mais confiantes, porque superamos uma determinada condição. Assim é com todo o nosso aprendizado. Quando temos dificuldades de compreender a doutrina dos espíritos, de compreender a literatura espírita, de compreender a literatura humana, e ao insistirmos, aos poucos, nós vamos percebendo que o conhecimento, como se fosse uma brisa, penetra-nos a mente, envolve-nos a alma, trazendo-nos os efeitos da compreensão. E esses efeitos são a luz, que nascem do raciocínio, da meditação. Agradeçamos a Jesus, que nos ensinou o caminho da meditação, da confiança, da fé em Deus. Agradeçamos os nossos tutores espirituais, que com certeza fizeram um esforço imenso para que estivéssemos aqui hoje, depois de tanto tempo, aprendendo, fazendo muitos caminhos, e hoje estamos buscando a lucidez que o Espiritismo
nos propicia. Agradecemos a direção espiritual do Núcleo de Estudos Espíritas Caibar Estúdio. E abramos o nosso coração em oração para iniciarmos o aprendizado dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoarmos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Que assim seja. Assim, nós damos por aberto o aprendizado dessa noite. Boa noite a todos que estão conosco, Cossalter Amália, Sueli Sanches, Valdemária Sintra, Mauro, Rosângela de Carvalho, que Deus nos abençoe. Né? Vamos iniciar então a nossa proposta dessa noite é as propriedades do perispírito e as funções do perispírito. Né? Mas vejamos aqui. Nós vivemos falando o tempo todo em resgate, em reaprendizado, em provas e expiações, né? E olha o que nos dizem os espíritos superiores para a gente raciocinar, meditar. Tudo é trabalho da mente no espaço e no tempo. Boa noite, Alcione. A valer-se de milhares de formas a fim de purificar-se e santificar-se para a glória divina. Então, nós temos na vida, seja aqui no mundo material, seja no mundo espiritual, toda uma estrutura que tem por sede, vamos dizer assim, o amor. E a partir daí, amizade, afinidades, encontros, reencontros, que perfazem, ou melhor, constituem uma estrutura a nos oferecer suporte para o aprendizado. E Jaime Damasceno, boa noite. E nós temos, há 2024 anos, Jesus. 500 anos antes de Jesus, Moisés. Né? E quem já se aprofundou um pouquinho mais, nós temos os 500 da Galileia. Aquele grupo de almas que se sentiram deserdados por Jesus, quando Jesus desencarna, e eles se reúnem em frente a uma colina, e Jesus surge, né, em espírito e conversa com todos. E além a finalidade dessa conversa com esses 500 da Galileia era dar-lhes tarefas, missões a serem desenvolvidas no tempo e no espaço. Entre esses 500 da Galileia, provavelmente nós conhecemos muitos deles. Que vieram depois como Mahatma Gandhi, como Hippolyte Leon Denis Rivail, o nosso querido Allan Kardec, né?
Krishnamurti, uma série de espíritos que faziam parte desses 500 e que, obviamente, bem preparados, voltam para expandir mais a Boa Nova, né? E, obviamente, para que nós entendêssemos todo o processo de evolução, desenvolveu-se essas ideias, né, como é que eu digo para vocês? De resgate, por exemplo, né? Que, na verdade, nós temos que raciocinar sobre isso. E muito, né? Fulano veio aqui, está passando por uma experiência para resgatar os erros do passado. Aí eu pergunto, que erros são esses? Nós não conhecemos esses erros. Então não podemos afirmar com muita ênfase que essa vida é efeito da outra. Para nós, eu estou falando. Claro que a nossa vida segue uma sequência, né? Mas em termos evolutivos, essa expressão aqui, tudo é trabalho da mente no tempo e no espaço, a valer-se de milhares de formas a fim de purificar-se e santificar-se para a glória divina. Então, um exemplo, Judas Iscariotes. Judas, que nasce numa cidade que se chamava Iscariotes, e era um hábito daquela época, né? Por isso que é Jesus de Nazaré, porque nasceu em Nazaré, porque viveu em Nazaré, né? E Judas de Iscariotes. Depois daquele episódio, sabe, como é que eu digo assim, que não deu certo, né? Porque o Iscariotes tinha uma ideia, ele queria vitória política, econômica, ele era um comerciante, né? E então, por aquilo que Jesus ensinava, ele falou, caramba, o mestre à frente, como um presidente, um primeiro-ministro, né? Um rei, ele vai mudar todo esse estado de coisas que nós estamos vivendo. E vai tirar o poder dos romanos, né? Depois de tudo isso, quando ele percebe que errou, e que Jesus foi preso e condenado à morte, o que ele faz? Ele suicida. Passado algum tempo, ele reencarna na França como Joana d'Arc. Olha o processo de evolução. Nós não sabemos quanto tempo, quantas outras encarnações ele teve para chegar e enfrentar a humanidade num processo de autocura, como Joana d'Arc. Entende? Então ele vai fazer aquela experiência que ele achava que Jesus tinha que fazer. Enfrentar a política, enfrentar a economia que estava na mão de poderosos para salvar o seu povo, né? E, sendo assim, eu entendo ainda mais uma vez, é preciso que a gente conheça o Espiritismo, né? Pensando naquilo que Herculano Pires disse, que o espírita não conhece a finalidade do Santo Espírito, e que se conhecesse o Santo Espírita seria um centro de maior capacidade cultural do mundo, porque pelo Centro Espírita pode passar todas as culturas, né? Porque Jesus deixou de ser chamado Jesus Nazaré e passou a ser chamado Jesus Cristo. Porque Cristo, Valdemar, é um grau de evolução. Então, o grau máximo de evolução para o mundo da perfeição relativa, né?
Então, quando se compreende todo o poder espiritual, ético, moral do Cristo, né, passam a chamá-lo de Jesus o Cristo, querendo dizer que era... eu vou te responder já já. Tem, inclusive, um título do Herculano Pires que é O Centro Espírita, sabe? Então, a própria sociedade, a própria igreja começa a compreender isso, né? E passa a chamar Jesus de Jesus o Cristo, por compreender a sua posição junto ao Criador, né? Então, e nós precisamos de tudo isso para saber dessas coisas. Como vamos saber dessas coisas? Estudando todo o trabalho do Allan Kardec, todo o trabalho de Leon Denis, de Gabriel Delane, de Ernesto Bozano e tantos outros, o Herculano Pires que eu acabei de falar, Emílio Corrêa de Miranda, tem trabalhos sensacionais, né? Então, nós vamos descobrir que o perispírito é um envoltório sutil, perene, ou seja, definitivo da alma, que possibilita a sua interação com os meios espirituais e físicos. Então, observa que a ideia do Criador é simplesmente plena e absoluta, que não permite nenhum retoque, não permite nenhuma ingerência da nossa parte, porque está tudo previsto, né? E esse, como é que se diz? O perispírito que nós conhecemos, pode ser que tenha mais, são 17 propriedades, que têm funções, e a gente precisa entender o que são essas funções, na base de que tudo é trabalho da mente no tempo e no espaço. Aí a gente vai entender aqui. As doenças manifestam-se no corpo físico após a preexistirem no perispírito. Mas elas preexistem no perispírito por desarmonia, por desequilíbrio, por abusos do próprio espírito. Então vai acumulando ali, quando ele vem para cá, ele vai drenar essas condições para voltar à condição de equilíbrio. E isso podemos entender que assim seja, onde tudo está guardado, né? E é um arquivo de todas as experiências vividas, de todo o conhecimento adquirido, né? De todas as conquistas, que o espírito manipula, vamos dizer assim, segundo as suas necessidades, né? E segundo o mundo que ele está vivendo. Então, o perispírito ele é criado, como a gente já viu em aula passada, como é que eu digo para vocês aqui? O espírito tira do fluido universal, sabe, todo o recurso que constitui um perispírito. Então, o que acontece? Nessa formação de eletricidade, de quintessência e de magnetismo, né, esse perispírito é construído. Por primeira vez, né, ele está, como a gente viu no livro dos Espíritos, simples e ignorante. E vamos caminhar e adquirir o que nós precisamos. E é claro que nesse caminho nós desenvolvemos tendências
nós gostamos mais disso ou mais daquilo, e aí estaremos com mais tendências ao mal ou com mais tendências ao bem, né? E teremos as consequências disso. As doenças que se manifestam em nosso corpo. Porque, por exemplo, se nós lermos o livro do Tomás Antônio Gonzaga, Confidências de um Inconfidente, nós vamos perceber que na vida do Aleijadinho, que é o Antônio Francisco Lisboa, ele vive bem fisicamente até os 40 anos. Quando chega aos 40 anos, ele começa a adquirir aquela hanseníase nervosa. Então, de onde saiu isso? Por que aconteceu isso? E ele continua um artista tão, como é que se diz, tão potente, tão seguro da sua arte, como se nada tivesse acontecendo com ele. A doença não atrapalha a sua capacidade artística. O que nós vemos nisso? É o bom uso do seu próprio perispírito, o bom uso da sua capacidade artística, da sua capacidade, inclusive, filosófica e política. Aleijadinho tinha contatos, boa noite, Sandra, com pessoas na Europa. Ele resolvia um monte de coisa através de cartas, através de navios que iam para a Europa. E ele, por ser um artista, era muito conhecido, né? Mas há um lance da sua vida que a dor é tanta que ele pega uma talhadeira, põe em cima do dedo e bate o martelo e arranca o dedo fora, né? Para se livrar daquela dor. Para se ter uma ideia da consciência que ele tinha. Ele precisava trabalhar, a dor está atrapalhando. É claro que isso não é conselho para ninguém fazer isso. Eu estou relatando o que eu li no livro, né? E ele, incomodado demais com a dor, ele tomou essa atitude, né? Mas observa que tudo está no perispírito. Se pegarmos a vida do Aleijadinho de antes, né, nós vamos descobrir como, por exemplo, né, ele é a reencarnação de Michelangelo. Ele tem um passado de arte, mas também de conduta toda cheia de problemas, de relacionamentos, de sexualidade desarmonizada, esse monte de coisa. E a reencarnar no Brasil, filho de uma mãe escrava, com um fazendeiro português. Então, como é que ele ia guardar essa arte toda? Como é que o próprio Michelangelo, como Leonardo da Vinci, como tantas outras criaturas que nós conhecemos, como é que guarda essa coisa toda em nós? O perispírito é um instrumento, né, que, enquanto está encarnado, o espírito utiliza para o arquivamento dos seus aprendizados. Tudo é de verdade, é do espírito. Mas é como a gente aqui. Você vai para a escola, faz primeiro grau, segundo, faculdade e tal. E onde você guarda isso? No seu cérebro, né? O nome do livro do Herculano é O Centro Espírita. Então, o perispírito, além a confidência de um inconfidente, Espírito Tomás Antônio Gonzaga, Mariluza Moreira, exatamente. É muito bom esse livro, hein, irmão? Então, o perispírito é esse instrumento de arquivo, só que ele é um arquivo muito maior do que o nosso cérebro. Porque todas as nossas sensações, todas as propriedades artísticas, como é que eu digo mais,
todo o desenvolvimento da pessoa. De arte, de esporte, como é que diz? De matemática, de história, tudo está ali no danado do perispírito, né? Por isso que ele tem todas essas, ele precisa de todas essas propriedades que eu tenho certeza que todos, boa noite, Márcia, que todos nós já guardamos, né, na cabeça, quais são essas propriedades. Valeri Souza, boa noite. Plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade. Deixa eu até pegar aqui do outro lado, aqui, ó, que tem as ideias que a gente já falou antes. A plasticidade é o espelho da mente. A densidade, por ser matéria, embora sutil, apresenta certa densidade, né? Que se relaciona a peso e luminosidade. Essa densidade é densidade moral. Por que espíritos que caminharam pelo mal aqui, pelos vícios, não conseguem subir literalmente para o mundo espiritual? Por causa desse peso específico. Ele está chumbado nessas sensações. O umbral, a utilidade do umbral é essa. Muita gente tem medo do umbral, na verdade, tem medo de si mesmo. Porque o que é umbral? Umbral é a porta de entrada ao mundo espiritual. Nós vamos passar por ali, o Kardec nos informa que um espírito mediano leva até 8 horas, acho que são 8 horas ou 8 horas, para descarregar todas as sensações humanas, para se libertar disso. Já aquele outro que não deu atenção à própria espiritualidade, ao amor ao próximo, né? Ele vai ter mais dificuldades. Aquele então que praticou vícios ou crimes tem mais dificuldades ainda. E vai viver segundo essas condições criadas. Por isso que está, como a gente viu aqui, ó, tudo é trabalho da mente no tempo e no espaço. Se eu vou para o mundo espiritual, carregado de remorso, porque eu matei, porque eu roubei, porque eu tirei a oportunidade desse ou daquele, quando eu me vejo no mundo espiritual, sem as pessoas da minha família, do meu grupo de afins, vou viver nos meus pensamentos, vou viver dos meus sentimentos. E aí? Estarei vivendo com o efeito dos crimes cometidos, dos erros cometidos. É nesse sentido que o perispírito tem as suas funções. Porque, na verdade, aqui na Terra, nós, como a própria medicina, entende que a criatura adquiriu um câncer. Então, a medicina vai, hoje em dia, graças a Deus, já evoluiu muito, né? Então, já consegue ir além como é que eu digo, de cuidar dos efeitos. Vai um pouco mais às causas, né? Mas, normalmente, ainda é assim. Cuida-se dos efeitos da dor e acabou a dor, dá uma criatura por curada. E nem sempre está curada, né? Nesse sentido, o perispírito é fundamental. Há pessoas que conseguem até curar-se a si mesmo. Por quê? Tem domínio mental, psicológico, emocional, né? E sai de um câncer curada. Porque além do tratamento fisiológico, do tratamento com remédio,
ela tem um tratamento emocional, espiritual. Então, é importante que a gente saiba as funções do perispírito para entender, né, que, por exemplo, a gente assiste os filmes do André Luiz e vê procedimentos de cura. Como é que se dá esses procedimentos de cura? Nós não vemos instrumentos na mão dos espíritos. Muito pouco aparece isso, né? Mas o André Luiz indica para nós, nesses livros, a correlação existente entre as doenças e a história do paciente. Então, a criatura está com câncer, morre por causa desse câncer. O corpo morre por causa desse câncer. Então, no mundo espiritual, para curar isso, os espíritos vão saber do histórico existencial da criatura. Por que adquiriu aquilo? A partir de qual comportamento adquiriu um câncer, né? E aí vão fazer isso, o Centro Espírita, o livro é o Centro Espírita. Vão fazer um levantamento de todo o histórico da criatura, né? E os exames nos tecidos psicossomáticos com aparelhos de precisão que os espíritos têm a seu favor no mundo espiritual, que corresponde mais ou menos, guardadas as devidas proporções, né? As inspeções instrumentais e laboratoriais que estão em voga aqui. Só que lá não vai extrair sangue de ninguém, não vai fazer biópsia no perispírito de ninguém, né? Mas esses exames serão enriquecidos com a ficha kármica de cada paciente. A ficha vai indicar que a criatura teve um câncer por causa de desequilíbrio emocional. Então, vai se cuidar dessa estrutura emocional para diminuir a ascendência das emoções da criatura sobre a própria doença. Então, o perispírito vai se tornar, como é aqui, o nosso sangue, como é que se diz, a urina, as fezes, né? Os exames que nós temos laboratoriais, a nossa tomografia, como é que chama o outro lá? Ressonância magnética, o raio-x. Muito obrigado, Pedro. Que vão ajudar os espíritos. Só que lá é diferente. Conforme o grau de evolução, de conhecimento desse médico, ele vai enxergar sem a necessidade de envolver o espírito doente numa máquina, como é aqui. Né? Aqui a gente vai fazer uma ressonância, entra naquela máquina lá, deita naquela máquina lá, aquela barulheira tremenda que revela o nosso estado de saúde. Né? No mundo espiritual, com o olhar da caridade, com o olhar da experiência, do conhecimento científico, das estruturas perispirituais, o médico espírita faz uma análise muito mais profunda dos problemas de doença que aquele irmão está passando, que desencarnou por causa disso, né? Por exemplo, uma criatura desencarna com mal de Alzheimer. O mal de Alzheimer, ele como é que diz? Uma diminuição de neurônios, de problemas no funcionamento do cérebro. Mas o espírito não sofre isso. Eu vou dar até um exemplo para vocês, que é pequeno, claro,
mas que foi uma experiência riquíssima que a gente viveu, né? Eu até o presente momento eu tenho uma cunhada que está numa clínica com mal de Alzheimer. E uns 3 meses, 4 meses, a gente foi visitá-la e, obviamente, ela não reconhecia ninguém. Ela aceita o abraço, aceita o beijo, né? E fica olhando e não entende por que essas pessoas estão. Quando chegou a minha vez de falar com ela, ela chama-se Jacira. Eu falei assim para ela: Jacira, eu sou Ademário, irmão do Nego. Rapaz, ela quase que pulou da cadeira de felicidade. Deu um insight na cabeça dela, porque ela sempre chamava meu irmão de Nego. Para qualquer coisa, ou Nego é isso, ou Nego é aquilo. E raramente ela falava o nome do meu irmão. E quando eu me referi, meu irmão foi embora em 2015. 2015, né? Já fez 9 anos. Quando eu me referi a essa expressão utilizada por ela, nossa senhora, ela ficou feliz, ela sorria. Ela não articulou palavra, mas a reação emocional dela foi fantástica. Assim, a gente vê como, por exemplo, você coloca para uma pessoa que está com mal de Alzheimer, mas que foi um músico. Você coloca uma música que marcou muito a vida dele, ele vai acompanhar aquela música. Então, observa que isso não é o acaso, não é simplesmente a música que vai fazer a criatura reagir, mas a lembrança, a memória que momentaneamente, vamos dizer assim, está no perispírito e que foi deixada de uso porque o Alzheimer estragou o cérebro. Mas o espírito e o perispírito não são avariados por isso, né? Então, nós sabemos que essas propriedades todas que nós lemos aqui, que nós estudamos assim, en passant, né? E o ideal seria ficar pelo menos um ano, todos os segunda, quarta e sexta, falando sobre isso, para entender que o perispírito é fundamental na nossa vida, porque com a propriedade de ponderabilidade, por exemplo, ele possui densidade variável com a evolução do espírito. Ponderabilidade pode ser submetido à medida de peso como de luminosidade. Então, um espírito que evoluiu a ponto de viver em Órion, por exemplo, ele tem uma densidade perispiritual bem menor do que aquele que está no nosso lar, simplesmente. Observamos, entendemos isso, né? Por quê? Porque ele já não tem mais necessidades de reencarnações em planetas como a Terra. Então, o seu perispírito vai evoluindo, sabe? Vai ficando cada vez mais sutil. Por isso que um espírito que atingiu a evolução, a perfeição relativa, nós não conseguimos sequer enxergá-lo, né? Mas ele continua com o perispírito? Continua com o perispírito. Só que esse perispírito evoluiu de tal maneira que quase que se confunde com o próprio espírito. E o espírito só vai utilizar esse perispírito quando ele necessitar se mostrar para alguém, ou em alguma circunstância. Fora disso, é uma luz que surge, né? Então, o perispírito, no processo de evolução, né, ele tem uma variante imensa, entende? Que nós temos que
entender. Ele não vai ser suscetível de modificação no que se refere à sua substância, mas é com relação à sua estrutura e forma. Por isso que nós vemos nos livros de André Luiz espíritos que se transformam em ovoides. A sua forma foi alterada por causa da mente do espírito em questão, que está se culpando, que se acha a pior criatura do mundo, né? Porque se deixou dominar por outros. Então, o que acontece? Ele perde a sua identidade. Então fica aquele ovoide, né? Já no espírito evoluído, não há perda de identidade. Apenas o outro menos evoluído que não consegue vê-lo, né? Entendeu? O espírito de quem está com Alzheimer, entendi o que falamos, mas o corpo é que não reage, o cérebro é que não reage, porque perdeu neurônios, sabe? Porque as nossas ideias, os nossos pensamentos, as informações adquiridas por nós, elas são levadas ao cérebro e atingem determinados neurônios. Era preciso que a gente fizesse uma aula específica para isso, e que são transmitidos a outros neurônios. Essa transmissão é chamada de sinapse, é onde mora o pensamento, né? Então, quando há lesão nos neurônios, não se dá essa sinapse. E aí, o espírito reencarnado com Alzheimer, ele não consegue lembrar, ele mal consegue falar, e se falar, ele vai falar de coisas de memória antiga e não da memória atual. Então, o que não reage é o cérebro, entendeu? Então, veja bem aqui. Num processo de expansibilidade, né, que é uma das funções, né, é propriedade, mas é função também do perispírito, que é a ampliação do campo de sensibilidade. O que quer dizer isso? Que no processo mediúnico, nós expandimos o nosso perispírito. Por isso, ouvimos, por isso, às vezes, enxergamos, ouvimos pensamentos e vemos situações, espíritos, imagens, e que devemos selecionar segundo a influência que estamos recebendo para divulgar ou não. Então, essa sensibilidade mediúnica corre também por conta do nosso conhecimento. Nós vamos ver aquilo a que estamos afeitos. Entende? Então, vai ouvir pensamentos. Quando ouve pensamentos, tem espíritos que ele te dá uma frase. E você vai perceber que essa frase não é comum nas suas ideias cotidianas. A partir daí, você pode falar essa frase que outras virão naturalmente, espontaneamente, né? Mas é preciso o quê? Treinamento, é preciso confiança, é preciso conduta. Quantas situações a gente já viu em livros do próprio André Luiz e em outros livros, que a criatura ensaia no centro espírita, quando o trabalho acaba e ela vai para casa, ela dá o braço para os espíritos bolhões, obsessores e volta para casa. Ou seja, ela não tem uma conduta coerente com a proposta de evolução. Ela quer ser um instrumento, mas tudo corre por conta do espírito. E não é bem assim, sabe?
é preciso, no mínimo, 50% de responsabilidade do médium, 50% de responsabilidade do espírito. E para que se tenha uma comunicação onde a responsabilidade é a nota maior, né? Que bom, Valdemar, que você tem muita sensibilidade. Precisa encaminhar essa sensibilidade para uma produtividade de amor ao próximo, né? Entendeu? E com esse conhecimento do perispírito, das suas funções, que a gente percebe que o nosso irmão aqui, que veio, deixa eu falar para vocês aqui, Zalmino Zimmermann, ele desenvolve todo esse estudo sobre o perispírito e ele mostra, por exemplo, que na reencarnação, através do perispírito, é possível constituir o organismo físico, de que vai ser morada do espírito reencarnante. Constituir é diferente de construir. O que vai construir é a genética, né? E o espírito, através do perispírito, vai interferir na constituição desse corpo. Na organização do novo veículo somático, provavelmente a partir da célula tronco. Observa que, para nós hoje, que descobrimos recentemente todas as propriedades da célula tronco, o que ela tem de magnífica, né? A partir dela, o próprio perispírito, como se diz, especializa-se células, tecidos, órgãos e funções a espelharem iguais estruturas e funções do perispírito, consolidando, afinal, sob o influxo da energia gerada pelos seus centros de força, ou centros vitais, né? Poderosas usinas sustentadoras do metabolismo psicossômico, né? Então, o nosso corpo não é um amontoado de células que foram organizadas ao sabor do vento. Não. Entende? Boa noite, Elizabeth. Tem toda uma estrutura e tem todas as funções e propriedades do perispírito funcionando ativas, né, para organizar o nosso corpo. Por isso que nós temos também os problemas de deficiências que surgem, né? A criatura, esses dias minha esposa mostrou um vídeo de uma criança dançando, e ela tinha um pezinho normal e o outro não tinha o pé. E ela dançava. Então, por que aconteceu essa falta de pé, né? Tudo isso está ligado na função do perispírito, na condição moral do espírito. Provavelmente ele deve ter feito alguma coisa que ele desmereceu a completude do seu organismo físico. Então aí surge no mundo sem o pezinho. Como nós temos para-olimpíadas, criaturas que não têm mãos e nadam com uma velocidade espantosa para quem não tem mão, né? Não tem os braços, e ganham até medalhas. O que está funcionando nessa criatura? O cérebro, a mente, a vontade, o sentimento de superação. Por isso que no começo da nossa conversação, eu vou repetir, tudo é trabalho da mente no tempo e no espaço. Nós somos o resultado, o trabalho da nossa mente no tempo e no espaço. Quanto mais nós nos esforçamos para conhecer, isso nos leva a uma evolução. A evolução da luz que a gente vai adquirindo. Com a luz, nós vamos praticar a caridade.
nós vamos praticar o amor ao próximo. E isso nos leva à evolução, né? Então, não há bem dotados, como a gente diz por aqui. Nossa, fulano tem uma inteligência, parece que herdou do pai. Não. Do pai a gente só herda a genética. Nada mais. O que nós temos que pode parecer com aquilo que o pai demonstra, isso são as similitudes das afinidades de trabalhos em conjuntos em outras épocas, apenas então somente isso. Mas não há filho nenhum herda do pai inteligência ou arte. Não, não herda. E porque isso são resultados de conquistas, né? De trabalhos. Por isso que o amigo espiritual disse aqui, tudo é trabalho da mente no tempo e no espaço. Então, se hoje eu sou um artista, se hoje eu sou um engenheiro, um médico de especialidade extremamente desenvolvido, isso é trabalho da minha mente no tempo e no espaço. Eu gosto da medicina, eu estudo a medicina o tempo todo. Como esse garotinho que está sendo revelado aí, sendo postado cá, pelo menos uma vez por semana na internet, né? Que ele gosta da medicina. E ele estuda, ele pega livros, ele lê. Eu não sei quem é quem ensinou ele a ler, não sei se ele já trouxe isso e tem essa liberdade toda, ao nível de perispírito, né? Para fazer tudo isso. E ele adora a medicina. Como a criatura que chega com condições de ser um escritor, de ser um engenheiro, de ser um cineasta, ser um poeta, ele vai demonstrar essas condições já nos primeiros tempos de escola. E ele vai trabalhar com isso o tempo todo. E então, tudo isso está em nós. E nós estamos utilizando a nossa mente no tempo e no espaço. Cada vez que a gente vier para cá, adquirir um pouco, quando a gente chega no mundo espiritual, nós estamos melhor do que quando chegamos aqui. Aí a gente passa um tempo lá, adquire mais coisa e volta para cá, né? E vamos estar melhor do que quando saímos do mundo espiritual. Essa é a proposta de estudo, de aprendizado, de experiências contidas na encarnação e reencarnação. Entende? Então, as condições são devidas ao estado moral, ao estado espiritual, às nossas necessidades. Essas são as condições. Superar isso, quando elas são, vamos dizer assim, um pouco lentas, né? Superar isso é a nossa obrigação. Entende? Então, observa bem, por exemplo, as pessoas falam muito, eu vejo muito na internet falando do Chico Xavier. O Chico, até onde eu sei, fez o curso primário. Chico sabia escrever, sabe, e assinar o próprio nome. Para ele entender de ciência, por exemplo, de biologia, o Emmanuel ficou 2 anos ensinando o Chico as questões da ciência, do corpo físico, da biologia e a ciência do espírito. E somente depois do 100º livro psicografado é que o Chico foi liberado para fazer entrevistas, para não atrapalhar o trabalho do qual ele é apenas um instrumento. Muita gente hoje diz e rediz que o Chico é o Kardec reencarnado. Não é assim, né?
Até porque tem um livro de lembranças do Chico, em que ele mesmo diz que ele está aqui e o Kardec no mundo espiritual. E diz também uma coisa que eu achei fundamental. Próximo trabalho nosso, eu vou pegar esse livro aí e falar o nome, em que ele demonstra que essa encarnação que ele teve aqui, no corpo de um homem, era a primeira de muitas outras que ele reencarnou como mulher. Se ele reencarnou como mulher, como é que ele podia ser o Kardec? Então, para afirmar coisas, principalmente no movimento espírita, coisas que vão para o ouvido de outras pessoas, nós temos que ter certeza do que nós estamos falando. Para ter essa certeza, ou pelo menos se aproximar o máximo dessa certeza, nós temos que estudar um pouquinho, né? No outro dia eu estava conversando com a minha esposa, que o Kardec dizia que para aprender o Espiritismo eram necessários 10 anos. Né? Para ele, Kardec, com aquele cérebro super desenvolvido dele. Né? Mas depois dele vieram Leon Denis, Gabriel Delane. Gabriel Delane é ciência pura. Leon Denis é filosofia. E o Ernesto Bozano também, a ciência do mundo animal. Então, são precisos muito mais do que 10 anos. Porque o Leon Denis expande o conhecimento filosófico colocado em princípios no Livro dos Espíritos, como é que se diz? O Céu e o Inferno, né? O Gabriel Delane expõe toda a ciência que envolve o espírito, o perispírito no mundo espiritual. Entendemos? Então, é importante que a gente esteja sempre atento. Procurar esses livros todos aí que nos mostram tudo isso, né? Para entendermos que nós estamos aqui não é só por conta de um tutor espiritual, é por nossa conta também, é por nossa responsabilidade também. O tutor espiritual vai ficar feliz da vida quando a gente está estudando, quando a gente está amando o próximo, quando a gente está aprendendo a respeitar as próprias dores, entender as próprias dores e seguir no caminho sem reclamações, sem choradeiras, como se diz por aqui nesse mundão nosso aqui, né? Para evoluirmos um pouco, nós precisamos de evolução, né? E é importante que a gente entenda isso para poder descobrir-se a si mesmo no tempo e no espaço. Os recursos estão em nós, porque o Pai, sim, temos que estudar bastante, temos que dedicar um tempo ao estudo, né? Para alcançarmos isso, né? E Dona Ivone do Amaral nos informa, se nós pegarmos a obra de codificação, cinco livros, e cada um nós estudarmos meia hora o Evangelho, meia hora o Livro do Espírito, e até chegarmos em a Gênesis, o Céu e o Inferno, né? O Livro dos Médiuns. Ao cabo de um ano, nós já lemos toda a codificação. Se nós repetirmos isso no ano seguinte, nós vamos perceber como a nossa mente abriu. Porque nós estamos fazendo do estudo o caminho da luz a ser adquirida, né? Que Deus nos abençoe. Nós vamos ficar por aqui, né? Amanhã nós estaremos novamente aqui, falando um pouco mais sobre Maria de Magdala, né?
que eu descobri esses dias que também Maria era uma corruptela, no caso dela, de Miriam, né? Eu sempre adorei o nome de Miriam, né? Então, amanhã, se Deus quiser, nós voltamos. Gratidão é minha por todos vocês que estão aí. Um abraço espiritual em todos. Nós vamos encerrar.